Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Andipet, nosso canal de comunicação direto com você, distribuidor. Bom, se você ainda não é associado à Andipet, a Associação Nacional dos Distribuidores PET, nos procure que a gente tem o maior network de empresários do setor, tá bom? Bom, hoje estou aqui com o meu presidente. Bora, Pri, mais uma. Diego, mais uma, né? Fiquem ligados, hoje o nosso assunto está assim, sem limites, né? Mas é muito importante para nós distribuidores, né? Vamos falar de capacitação, desenvolvimento de profissionais, algo que é muito relevante hoje para o mercado, não é mesmo, Diego? Maravilhoso. Assunto, né, mágico, falar de pessoas, né, o nosso dia a dia. Isso. E nada melhor, né, do que trazer uma especialista no nosso setor ainda, né, que entende muito de distribuição, já passou por indústrias. É veterinária, né? Então, Silvia Campos, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite de vocês. Espero poder estar passando um pouquinho da minha experiência, né? Um pouquinho não, né? Já tem mais de 20 anos, tenho essa cara de novinha aqui, mas tem mais de 20 anos assim, de experiência no mercado. Eu acho que é a troca da experiência que eu acho que é a mais valiosa. É maravilhoso. E assim, vou pedir, né, para você iniciar, a gente sempre inicia dessa forma, faz um resumo, né, da tua vida profissional, como que você parou nesse mercado, e hoje consultora, né, trabalhando com pessoas, desenvolvimento de equipes. Dá um resumão para quem está nos assistindo, né, entender o propósito desse podcast hoje. Muito bem. Eu fiz a veterinária, né? Até foi no interior de São Paulo, fiz em Jabuticabal. Cliniquei 2 anos. E quando eu estava na clínica, eu recebia sempre os promotores lá na clínica. E uma promotora, ela foi promovida a gerente da distribuidora. E ela me ligou, se você não quer ser vendedora? Gente, vendedora, aquele mito, né? Nossa, tá perdida, vai ser vendedora que você vai se dar bem, né? É coisa fácil para fazer, né? Mas eu falei assim, mas por que você tá me convidando para ser vendedora, né? É porque quando eu vou aí, você fala bastante, conversa, você pergunta o que a gente faz, né? Você demonstrou interesse. Mas eu sempre fui muito curiosa, né? Eu não me via trabalhando como promotora vendedora, né? E aí eu fiquei pensando, e né, a clínica tem aqueles altos e baixos, né? Então, eu trabalhava muito de sábado e de semana já era mais tranquilo. Eu falei assim, eu queria uma coisa mais para me desafiar. E falei assim, meu Deus, como eu vou falar com meu pai, né? Meu pai é bem Fez veterinária e vai para vendas. Ele falou assim, se você quer, vai, né? E fui. Então, eu comecei como promotora vendedora via distribuidor, né? Vendendo a Gener. E aí, depois de 1 ano, teve um processo seletivo na indústria, direto para a Gener, e entrei como supervisora comercial. Tudo aqui em São Paulo, né? Tudo aqui em São Paulo, tudo aqui em São Paulo. Então, às vezes é o grande mito das pessoas assim, demora para ser promovido, né? Como que faz? Eu acho que você tem que mostrar muito a sua criatividade no campo e mostrar que você realmente... Resultado, né? Resultado, e não ficar só dependendo da empresa. Então, eu fazia muita coisa, né? E aí, eu fui promovida, passei no processo seletivo, fiquei 4 anos e meio como supervisora técnica comercial na época, né? Eu atendia todo o estado de São Paulo, e Londrina também. Como assim? É muito grande isso aqui. Eu atendi os distribuidores, porque na época, quando a Gener começou, era só eu e a gerente nacional. Entendi. Né? E aí depois foi expandindo. Tá. Isso eu tô falando há 20 anos atrás, né? Foi em 2002 que eu entrei na Gener. Algo hoje humanamente impossível. Não, humanamente não tem condições, né? E como eu sempre, né, gostei mais do... o meu foco sempre foi mais o técnico, né? Até meu gestor falava assim, se você tem que ser mais comercial, né? Ele falava para mim, né? Quando a Gener, ela implementou o modelo de visitação técnica, que é a Gener, não sei se todo mundo conhece, né? Assim, a história dela, ela é uma divisão da União Química, que é uma grande indústria farmacêutica. Que na época, quando eu entrei, era a União Química e Biolab junto, né? Depois o dono, né, faleceu, aí os irmãos separaram, aí foi, né, separou a Biolab da União Química. Por isso que aí surgiu a Vert também, né? Que é uma divisão da Biolab. E aí, quando teve a implementação do modelo da visitação técnica,
eu recebi um convite para ser coordenadora técnica. Aí foi quando eu migrei da área comercial para a área técnica. E aí encaixou, né? E encaixei. Aí eu fiquei 10 anos como coordenadora técnica. E aí é onde a gente vai quebrar alguns tabus aqui, que o técnico não pode ser só técnico, porque senão a gente não gera... vamos falar disso. Não Mas gera resultado, só para quem né? está nos assistindo entender, então, toda a parte de treinamento, de equipe de distribuição, gestão das promotoras, tudo. Sim, você aí cuidava. eu fiquei 15 anos na Genera, então sempre em cargo de gestão. Então, Tá. mesmo quando eu era supervisora comercial, eu tinha que fazer os treinamentos para a equipe dos distribuidores, a equipe de vendedor, Certo. a equipe técnica. Eu fazia treinamento técnico e comercial na época. Legal. Tá? Quando eu assumi o cargo de coordenação técnica da equipe de propaganda, a gente também treinava, a gente participava de reuniões dos distribuidores, né, para mostrar o que a gente estava fazendo na rua e treinar a equipe, tanto dos promotores deles, né, porque tinham promotores, por mais que a gente tinha os propagandistas, porque na indústria às vezes chama de propagandista, né, quando Isso. é direto da indústria. Isso. Via distribuidor, aí tem consultor de demanda, promotor, aí tem tanto nome que tudo quer dizer a mesma coisa, né? Mas são os que fazem divulgações técnicas, a gente treinava essa equipe e treinava também a equipe dos vendedores, com treinamento de produtos, a gente fazia simulação, mesmo com os vendedores, para mostrar como que é a abordagem, né? Que para ir tirando as dúvidas dele, contornando as objeções. Então, a gente era responsável. Eu fazia as palestras, tinha palestras que a gente também tinha que fazer, né, em eventos, coordenar os eventos que aconteciam, as ações que aconteciam, treinava minha equipe. Então, fazia, né, a análise de números. Então, chegou um momento que a gente também tinha, assim, que eu tive que trazer para a minha equipe técnica uma análise mais comercial. Tá, só Né? para eu entender aí, assim, e o gatilho para sair da indústria foi uma opção sua e vir para a área de consultoria de mercado. O que te mexeu ali? Olha, eu quero fazer isso. Eu sempre gostei de treinar pessoas, sempre gostei, porque eu fiquei, né, praticamente 16 anos fazendo isso, treinando pessoas. Então, quando eu saí da indústria, eu fiquei um ano, né, lá com... Meu marido, ele é zootecnista, ele tem uma empresa, né? E eu até tentei fazer algo com ele, mas não deu certo, né? Não. Mas... Por isso, não trabalhem juntos. Mas eu tentei ajudar na parte mais... Gestão. Da gestão, né? Que é o que eu também gostava, mas eu falei assim, não, acho que não vai dar certo. bem E aí que eu comecei a me movimentar no LinkedIn. Entendi. Eu falei assim, eu vou voltar para a indústria, né? Minha ideia até era voltar Eu acho para a que foi por indústria. ali que eu te conheci, sabia? Não foi nem... É uma parceira da Andipet, né? Mas eu já conheço a Silvia porque no LinkedIn eu já vejo muita coisa que você movimenta. Então, eu tive o meu pico, assim, na pandemia. Foi quando eu comecei, aí eu criei, né? Eu tenho um curso de desenvolvimento de promotores, né? E eu fiz muitas lives, né? Na época na pandemia. Então, o pessoal me conheceu bastante. Até quando retornou a feira, né, presencial na veterinária, o pessoal chegava e me disse, nossa, você tá famosa, né, no LinkedIn, que não sei o que. Eu falei assim, nossa, que bom, né? Porque a gente descobre assim, hoje né? Mas a internet te leva a lugares que a gente nem imagina, né? Sim. E aí eu comecei a fazer muitos cursos para me desenvolver, assim, sair um pouco da parte técnica, mas assim, o que eu tenho que treinar? A minha dúvida era essa, assim, o que eu posso oferecer para o distribuidor, para a indústria em relação a treinamento, sair um pouco do técnico. Como eu realmente ajudo quem está na ponta, né? Como eu ajudo quem está na ponta. Quais Legal. são as dores, entender as dores. Então, hoje eu tenho uma formação de analista comportamental, o famoso DISC, né? Isso. Que entender de pessoas, e eu falo que aqui foi... Se eu tivesse todo esse conhecimento de perfil, entender de pessoas, a partir de me entender primeiro, eu acho que eu seria uma gestora muito melhor. Erraria menos, não que a gente não erra, mas erraria menos ou de formas diferentes, magoaria menos pessoas, daria melhores feedbacks, se eu entendesse mais, né? Se eu tivesse tido isso na minha época.
E aí, então, eu fiz a formação de analista, fiz formação também de desenvolvimento de líderes para pequenas e médias empresas. Então, fui fazendo formações mais relacionadas ao comportamental. Então, comunicação, administração de conflitos, inteligência emocional, todos esses temas. Postura, tudo que envolve, porque tem aquela estatística que, não sei se vocês conhecem. Se contrata pelo currículo e demite pelo comportamental. Só que quantas empresas investem em treinamentos comportamentais? Porque qual que é o grande mito? Ninguém muda ninguém. Né? A gente acredita. A gente fala assim, ninguém muda ninguém. E aí é onde eu não entendia isso também. Não tô falando que agora eu sou, né? Mas antes eu não entendia isso. Eu também tinha esse mito. Mas existe a diferença de personalidade e comportamento. A sua personalidade você não vai mudar. Então, por exemplo, que falavam de mim, né? Que às vezes ainda falam. Se você tem uma personalidade muito forte, então você às vezes é muito direta, tal. Não tem problema ser assim, verdadeira, né? A sincera, a super sincera. Mas o como você faz isso... Aí é uma decisão sua, né? Aí esse comportamento... Ele é treinável. É o treinável. Tá. Ninguém quer mudar a personalidade. Eu passei a ter mais cuidado com isso, tá? Dentro de casa. Tem uma empresa que tem 20 anos. E eu já perdi colaboradores por... Você é verdadeiro demais, né? Já contei esse caso aqui, mas assim, o principal não havia um programa de feedback, não havia uma cultura de desenvolvimento de pessoas, e às vezes a pessoa vai embora porque não sabe se está agradando, né? E assim, não é qualquer pessoa que consegue dar um feedback, eu não sabia como isso era feito, né? A gente tenta ali, meu jeito é ser transparente, eu sou direto, ponto, tá, mas como que você está atingindo a pessoa que está do outro lado? Porque alguns recebem super bem, por que outros não? Cara, você está falando com pessoas que são totalmente diferentes, né? E assim, eu falo que ser líder é um desafio, porque as pessoas são diferentes. Então, primeiro, você tem que escolher ser líder. O que a gente vê muito nas empresas? Você promove alguém que está muito bem no operacional, a liderança, que ele vai muito bem, promove a liderança, até porque no dia a dia ele gesticula muito bem com as pessoas, ele é aquele que motiva a equipe. Ele influencia, né? Então ele vai ser líder, vai ser aquele líder. Aí é onde barra. Porque ele não... Ser líder envolve outras coisas. Influenciar as pessoas a fazer por você. E aí a viradinha de chave que é difícil pro líder que não tem experiência, sair do operacional, porque ele gostava, ele fazia, era o que ele sabia fazer, ele não sabe ser líder. E ninguém ensina a ser líder. Você não vai desenvolvendo isso. E aí vem, né, quando a gente vem a empresa e fala assim, não, mas ele tem esse perfil, né? E às vezes na não maioria dá. das vezes é iniciativa, né? O cara tem iniciativa pronta. Esse daqui tem que ser espontâneo, né? E aí já confunde com liderança, né? E gera toda aquela expectativa que às vezes em um mês não dá certo, demite. Aí você perde grandes talentos. Eu me preocupo muito, Silvia. Desculpa te interromper. Eu me preocupo muito na hora de fazer um conhecimento, ou então promover uma pessoa dentro da empresa, com os perfis que tem um ego um pouco inflado, né? Que é assim, tem muita gente que se apega, líderes com ego inflado é um risco gigante dentro de uma empresa, né? Porque eles se apegam em pessoas bajuladores. Isso para a empresa, assim, a performance ficou em segundo plano, eu só quero a pessoa que se dá bem comigo, eu só reconheço a pessoa que é meu amigo, já passei muito por isso dentro da empresa. Então tenho muito cuidado hoje com isso, sabe? Acabei de subir 2 vendedores para cargo de supervisão. Engraçado que você colocou o teu case aqui, ela também era uma veterinária, super comunicativa, eu estava visitando essa loja, e eu saí, o meu vendedor não estava bem,
eu saí com a gerente falando assim, nossa, vai ver isso aí. Ela vai lembrar disso. Eu falei, eu preciso de uma vendedora igual essa. A gente não chamou nem de veterinária, porque ela foi chamada para tirar uma foto nossa. Eu falei, eu preciso de uma vendedora igual essa fotógrafa. E aí demorou, a gente foi costurando, conversei com a dona, tem alguém para me indicar? Eu falei, tenho. Eu falei, eu conheço, bateu certinho. E essa menina voando, tá muito bem na área dela, triplicou o faturamento. Eu falei, essa menina tem muita pegada de gestão, saca? Planejamento correto, gosta de ensinar, subiu agora. E assim, tô encantado com o trabalho, tá indo, graças a Deus, tudo bem. Mas um perfil muito parecido, né? Descoberto ali, dentro do consultório. E o cuidado que eu acho que a gente tem que ter é a gente perguntar para a pessoa se ela quer ser líder. Porque a gente vai no achismo. Sim, sim. Então, às vezes, a pessoa às não vezes quer. Feeling, só feeling, né? Não pode ser só feeling, né? E isso não só na hora que você está precisando promover, né? Que você está precisando, né, daquele cargo lá. Então, você tem que ir conversando com o seu time. Né? O que você espera? Onde você quer chegar? Porque tem gente que não quer ser líder. Ele quer ser o melhor vendedor pro resto da vida. E para ele tá tudo bem. E tem um vendedor que quer ser líder, mas ele também não faz nada. Nada para isso, ele só quer, né, o status. Enfim. Aí... né, aí não dá. Não dá. Mas Silva, rapidinho, tá. Vamos lá. Vamos trazer, então, Silva para o mercado hoje, de mercado. Hoje, sua empresa, ela presta consultoria, capacitação, desenvolvimento de pessoas. Isso. Certo? Certo. Parceira da Andipet, quem quiser pode levar a Silvia para a sua distribuidora, fazer treinamentos personalizados. Como que funciona hoje o atendimento ao canal de distribuição? Bom, por que eu trago esse termo de sob medida, personalizado, customizado? Porque a gente só fala do que a gente já viveu, né? Não, quando eu faço alguns comentários, né, que é questão de certo e errado, mas eu acho que no momento quando a empresa faz as coisas, a intenção sempre é positiva, mas nem sempre, né, a gente sempre tem que ter um olhar mais crítico. Mas quando eu estava na indústria, assim, às vezes a gente tinha alguns treinamentos, que a gente saía do treinamento e falava assim, nossa, isso daqui não tem onde aplicar. Essa não é a nossa principal dor. Por quê? A empresa trazia, né, ela contratava pessoas para fazerem treinamentos na percepção da indústria. Mas ninguém perguntava lá para o líder, para o vendedor, para o promotor, quais são os principais desafios que eles têm. A gente tem a nossa percepção, mas nem sempre a nossa percepção é errada. Eu gosto muito dessa palavra, percepção. A gente precisa validar as nossas percepções, né? E quando eu falo de treinamento personalizado, eu gosto sempre primeiro, lógico, eu tenho uns treinamentos que são os temas, né? Comunicação, técnicas de vendas e tal. Mas eu sempre personalizo de acordo com o momento da empresa, com o que ele mais precisa, para trazer exemplos. O produto do momento, né? Os exemplos mais reais, que nem quando eu faço simulação em técnicas de vendas, eu trago casos de clientes deles reais, para ser mais, para a equipe conseguir visualizar onde que ele vai aplicar aquilo lá, né? Então eu gosto sempre de fazer um diagnóstico com o distribuidor, com a empresa, entender o momento, primeiro, para ver se eu vou conseguir atender qual que é a demanda dele. E às vezes, quando a gente vai fazendo algumas perguntas, eles vão... Às vezes, eles vêm com uma demanda, mas a dor principal não é aquela, é outra. Porque você faz... É toda a técnica de perguntas, né? Então, eu vou visitar vocês. O meu objetivo não é eu falar sobre o meu trabalho, mas eu entender sobre o negócio de vocês. Então, por isso que a gente faz 1000 perguntas para vocês. Tá, aí a gente separa aqui os treinamentos que é para o time de campo, né? Inclusive, a gente acabou de fazer um com o meu time na semana passada. Depois eu falo até um pouquinho mais sobre esse treinamento. Mas ali, vendedores, promotores, até a equipe de trade participou, né? E tem um treinamento só para a equipe de liderança. Então, na gente vai falar de desenvolver pessoas, quando é muita gente, fica difícil você personalizar por ser humano ali. Quando é líderes é mais fácil, né?
Você já consegue entrar ali numa necessidade específica daquele indivíduo, ou ainda só falo, não, qual é o norte da empresa? A empresa precisa disso, eu capacito para isso. É porque tem treinamento. Quando é um treinamento, desenvolvimento em grupo, é difícil em poucas horas você treinar o individual. Tá. Mesmo que eles coloquem, né? Eu tenho dificuldade e tal. Não, você vai tirar suas dúvidas, mas assim, treinar, né, desenvolver o individual, ficar focado só na pessoa, não dá. Então a gente traz uma demanda do grupo. O individual, às vezes a gente percebe que algumas pessoas precisam, né, do treinamento individual. Então, às vezes tem empresa que pode contratar, não, eu quero que você desenvolva e faça um desenvolvimento individual desse líder, porque ele tem uma particularidade assim, assado. Entendi. Aí é então, específico com uma pessoa. Isso, específico com uma pessoa, né? Então, e eu gosto muito também, isso que eu aprendi, né? Quando eu estava na indústria, a gente fazia muitos treinamentos, líderes e equipes juntos, né? Quando é técnico, comercial, acho que não tem problema. Quando é comportamental, é o grande desafio. Porque quando é comportamental, a gente fala sobre pessoas, sobre as dores. E o cuidado que a gente tem que ter é deixar um ambiente seguro para as pessoas poderem falar mesmo. E quando você tem líder e equipe junto, isso não acontece. Primeiro porque o liderado, ele vai ficar assim, mas se eu vou falar isso, não, mas meu chefe está aqui. Né? E a gente tem que ter cuidado de não expor o líder também. Então, por isso que os treinamentos são comportamentais, normalmente são separados de equipes e líderes. Seus cursos podem ser presencial e online? Até eu fiz com a equipe do Diego agora, que o foco foi os pessoal da ponta, né, promotor, apesar que tinha os líderes, os gestores lá, participaram juntos. Participaram lá, mas não tem problema, né, nesse caso que o tema era negociando com foco no cliente. Então eu falei de negociação, mas com base nos perfis comportamentais, né, legal. Entender dos perfis. E... Eu não participei, eu estava viajando, mas assim, o feedback que eu tive, até trazendo aqui para quem está nos assistindo, só um treinamento mega dinâmico. Todo mundo falou assim, não ficou cansativo, foram 3 horas, né? Quase mais de 3 horas. 3 horas e meia, deu fazer um pouquinho. E eles nem perceberam, né? Assim, todo mundo elogiou, muito pertinente, bem bacana, viu? Vale a pena. É que o Zoom você tem uma flexibilidade para trabalhar com o Zoom, fazer as dinâmicas, né? Como que você estivesse no presencial. Então, eu gosto muito mais de ouvir do que de falar, né? Então, tem o adulto, ele aprende fazendo. Então, por Exatamente. Isso que eu coloca bastante prática, né? Por isso que eu fui para essa linha de treinamentos do vivencial. Trazer muitas dinâmicas e depois você faz as dinâmicas, depois você traz o contexto, né? Você traz a teoria para só validar o que, né, as pessoas aprenderam na atividade. Eu gosto muito das simulações. Acho que você explora muito isso. Fazer a simulação de uma negociação, você identifica cada oportunidade antes de ir com uma campanha para a rua. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Ninguém tem pergunta? Não. Na hora que você coloca... Faz a simulação para te ver. Cara, vem um monte de erro, assim. Né? E você evita, a simulação é muito legal. Um líder pode ser o cliente, fazer o cliente, o vendedor faz ali o papel dele, apresentar a campanha, aí vai pontuando, errou aqui, tem que melhorar isso. E lá, dentro da empresa, eu falo, gente, aqui é o momento de errar. Não é errar. Aqui pode, né? Aqui dá... São os ajustes que a gente precisa fazer. Porque, assim, o meu desafio quando eu era líder, e eu gosto muito de falar sobre isso, assim, que eu tinha tendência, e o ser humano tem um pouco disso, tem a tendência de ir pro julgamento das pessoas. O que é o julgamento? Você é assim, você é preguiçoso, você não... Então, é o apontar. E é isso que mexe, entendeu? Você pode falar de uma outra forma. Então, é que nem a técnica do feedback. Se baseie em fatos e faça a pessoa, ela mesma, se autoanalisar. E isso eu acho que você conecta mais com a pessoa. Você não... o líder tem a tendência de dar as respostas. É onde a gente não desenvolve o time. Porque é mais rápido. Vou lá e faço. Não, faz assim, assim, assim. A gente não está fazendo as pessoas pensarem.
Hoje vem muito tudo pronto, né? Para eles executarem. Então, por que isso dá trabalho? E o que eu estou percebendo, infelizmente, assim, que os gestores e as empresas estão sobrecarregadas. Mas se a gente não parar para fazer isso, que eu gosto muito dessa frase, colocar gente na agenda, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito sempre. Então a gente tem que parar para ouvir as pessoas, né? Quando o líder, né? Quantas vezes eu vejo o líder que tá lá no campo com o seu time, com o promotor, com o vendedor, mas não sai do celular porque está resolvendo problemas. Não está identificando a oportunidade. Uma boa reflexão, né? E por que você está na rua? Você está escutando? Aí, coloca-se no lugar do outro. Se meu líder faz isso, por que eu vou mostrar? Ele não está interessado em mim. É verdade. É o exemplo, né? É o exemplo. Quais são as 4 necessidades básicas do ser humano? Necessidade de pertencimento, de reconhecimento, de ser ouvido e de um ambiente que você possa errar. São as 4 necessidades do ser humano. E o do reconhecimento já saiu em várias, né, pesquisas que tem nessa área de... Eu leio muito, né, assino a revista Você RH, então, por mais que eu não seja de recursos humanos, mas eu acho que isso... mexer com gente, né? Eu mexo com gente. Então, assim, a necessidade de reconhecimento é uma das principais causas do pedido de demissão. Sim. É isso mesmo. E aí E reconhecimento? O que é? Reconhecimento para Priscila vai ser de uma forma, para o Diego vai ser outra. Só que se o líder não parar e perguntar, entender, querer entender a individualidade... Era tão difícil a gente seguir um processo, né? Eu instaurei dentro da empresa um programa de feedback trimestral, porque também parar todo mês para... E não é fácil, né? Acabou de encerrar um semestre, a gente com dificuldade de agenda, e eu percebi no início desse ano, você falou aí de, né, todo mundo atribulado, com muita demanda, as indústrias marcando treinamento terça, segunda, quinta, eu avisei todos os meus parceiros, não marquem mais nada que a Royal Norte não vai entrar. Dias de treinamento, sexta. Se virem com a sexta-feira, é o único dia que eu vou dar para vocês. E os líderes perturbem a equipe até 9 da manhã. Até 9 da manhã vocês vão fazer o que quiser, passa demanda, etc. De 9 em diante, eles têm que estar focados no campo, no na atendimento, venda. né? Olha, isso funcionou muito, tá? Até a indústria recente tentando marcar segunda-feira um treinamento, eu falei, desculpa, não vamos conseguir parar meu time numa segunda-feira de 9h30 da manhã. Não, desculpa, a gente não vai trabalhar mais, é só para, né? Eu acho que com a pandemia veio assim, nossa, a gente descobriu o Zoom, né? Não foi? O Zoom sempre existiu, né? É praga do WhatsApp também. E agora acabou os atendimentos. Não, mas a gente descobriu o online que sempre existiu, né? Só que aí eu acho que tá tendo uma sobrecarga, né? Porque todo mundo, assim, é fácil, dá para parar. E o que eu tô vendo é que tá tendo tanta... eu não tiro a razão das empresas, né? De querer treinar, né? Mas eu acho que tem que ter algumas coisas que tem que ser gravado, disponibilizar para as Tudo pessoas, né? Tem que fazer, você consegue fazer acompanhamento para ver se o time está absorvendo aquele conteúdo ou não. Aí você tem que treinar a gestão, porque assim, a empresa pode disponibilizar os conteúdos gravados, né, para o time. Aí você deixa lá o time numa ouvindo, reunião mensal, né? A gente pode passar, né? E aí o líder traz aquele conteúdo para dentro da reunião dele. Isso. E treina, e revisa aquilo, né? Traz aquilo para dentro do time, para a equipe. E aí, quando tem essa sobrecarga, o que a gente vê? Quando a gente acaba fazendo análise, quantas visitas nossa equipe está fazendo na rua? A produção cai, né? A produtividade cai, porque a gente está tirando muito. E aí a gente tem que analisar por que a gente está tirando tanto a nossa equipe do campo. E a dificuldade dos distribuidores, a gente conversa com vários através da Andipet, a dificuldade do ano não é coincidência ser positivação, né? Você não dá tempo para o time visitar novos pontos de venda, desenvolver toda hora com uma demanda interna ou demanda de indústria, né? Isso precisa ser bem trabalhado, principalmente com o time de liderança, né?
Silvia, você falou muito de reconhecimento, né, da importância, né, do reconhecimento como profissional. A gente está falando de positivação, DN. Eu queria trazer um assunto que hoje, assim, é uma dor, talvez, para muitos distribuidores, né, que é a promoção técnica, né, visitação técnica. Hoje, um time técnico, a gente não consegue, como empresário, né, mensurar o retorno daquilo, né? E é algo que cada vez mais se tem solicitado investimento, né? São pessoas veterinárias, tem uma formação ali, requer um recurso, né? Inicial já alto. Como, dentro da sua experiência, né? Como mensurar esse trabalho? Como tornar o time de promotoria, né? De geração de demanda algo que traga, de fato, conversão de vendas para dentro do negócio. Traz essa solução para gente, por favor. Um baita desafio, né? É um baita desafio, mas dá para fazer. Mas requer investimento de tempo, treinar a equipe, que eu falo assim, eu sou meio suspeita de falar de equipe de promotor, porque eu acho que a empresa e o distribuidor, ele não valoriza o time de promotor como ele precisa ser valorizado. Com certeza. Porque uma vez eu escuto vários podcasts de outras áreas, Marcelo Germano, né, Camila Farani, Flávio Augusto, tudo que fala de vendas em outras áreas e cai sempre na... Eu falo assim, eu estou no caminho certo e meu pensamento está certo também. A gente tem que entender que o time de promotor é a sua pré-venda. Ele que faz toda a preparação para o vendedor ir lá vender. Principalmente quando ele vai para estar falando com o veterinário, né? Então, porque ele vai levar todo o conceito. Um mito que a gente tem que quebrar do promotor, né? Porque tem gente que vai para a área de promotor e acha que não vai precisar vender. A gente vende o conceito, a gente precisa entender de técnicas de vendas, né? E o passo a passo da técnica de vendas é o mesmo para o vendedor e para o promotor. E ele vai ter que entender de análises. Então, assim, como a gente tem um time de alta performance, como a gente medir também. A medição da equipe de promotor, ela é desafiadora, né? A gente pode... eu acho que tem que ter um CRM para essa equipe de promotor também, um sistema de visitação para eles, onde eles vão lá ter... o gestor tem o acompanhamento de quantas visitas esse promotor está fazendo, né? Porque ele vai colocar também lá todos os comentários das visitas, o que foi abordado, o que gerou daquela visitação, e o gestor pode estar acompanhando isso, mas não é só medir a quantidade de visita, porque às vezes a gente fica só no objetivo de preciso fazer 8 visitas, 9 visitas, aí a visita a qualquer custo. A gente tem que desenvolver qualidade. Fica no foco na execução e não na conversão, né? Isso. Então, às vezes, a gente às vezes quer ter muitas métricas, mas a métrica, na minha experiência, a gente vai trazer para dentro da empresa o líder acompanhando esse promotor no campo. Porque quando eu treino o meu time de promotor para ir lá fazer uma visita de qualidade, que gera uma necessidade no cliente, que faz o cliente pensar, o veterinário pensar, e ele fala assim, nossa, não tinha parado para pensar dessa forma, em prescrever o seu produto para isso, tal. E você vai lá na loja, às vezes é um produto que está parado, você volta no outro mês com aquele promotor e o produto girou na prateleira. Então, às vezes, as métricas, muitas das vezes a gente tem no campo acompanhando esse promotor. E também ensinando esse promotor a fazer análise de prateleira. Como assim? O que o promotor normalmente faz? Acho que é o óbvio que precisa ser dito, né? Você contrata o promotor, você vai fazer visita no veterinário, você vai falar com o veterinário, você vai falar do portfólio da empresa, né? Vai entregar isso, tem a amostra aqui, você dá as orientações. Ele vai lá, assim, o foco dele é... Veterinário. Ele não fala com o balconista, não, mas meu trabalho é falar com o veterinário. Tá, mas o veterinário prescreve
Ele prescreve? Prescreve? Você tem certeza? Vamos dar um pulo lá na farmácia, perguntar pro balconista. Né? E aí você vai vendo, identificando você vai identificar. A gente tem que ensinar esse promotor a fazer essa análise e trazer, talvez, por isso que a gente fala o vendedor tem o CRM, né? Um CRM para os promotores também, onde eles vão, dentro desse sistema, sinalizar para o gestor o que está acontecendo em cada cliente, entendeu? Que bacana. Eu vou trazer meu case para dentro da mesa aqui. Estamos explorando muito esse podcast, né? Eu já peguei vários insights aqui para já... Eu também, eu queria ter um papel aqui para anotar. Mas olha só, até um tempo atrás, recente, vamos lá, no passado, máximo 2023, a minha equipe de promotores técnicos remunerados por quantidade de visita, eu pouquíssimo preocupado com qualidade. E a gente identificou, cara, isso não está fazendo o menor sentido, tá? Então, primeiro ponto, a gente ajustou, e uma outra coisa que eu acho um absurdo, promotor técnico não sabe a meta do comercial. Como assim, né? E tem que saber qual é a área que ele cobra. Ele cobra a Grande Belém. Então tá bom, qual é a meta da Grande Belém do laboratório? Ele não saber é compromisso dele junto com o vendedor. Aquilo ali é uma meta dos dois, né? Esse é o primeiro ponto que a gente começou a ajustar. E o segundo é dar para eles acesso à realidade daquela área, né? Então eles têm acesso a um BI e ali mostra, por exemplo, que itens a gente está em queda dentro daquela região dele, aí ele já vai com o objetivo de recuperação, mas itens em queda já identifiquei que é o item A, esse item está em queda. Onde está em queda? No cliente 1, no 2, no 3 e no 4. Então ele já vai com o objetivo de visita, de reversão desse problema. E não é só isso, né? Aí tem análise de prateleira, que não é só uma coisa para ser desenvolvida nesse público de técnicos, também precisa desenvolver no comercial, que pouco olham, né? Identifica a oportunidade, olha o tamanho do produto X que tem naquela gôndola e você não tem, o concorrente está dentro de casa, né? E você não oferece. Então isso é para o time inteiro ser desenvolvido. Mas o ponto que você colocou agora aqui, a minha liderança não roda com técnico. Cara, olha que... Técnico roda com vendedor, você acha positivo? Eu acho que é sempre estratégia da empresa. Via distribuidor, eu acho que é fundamental, porque o perfil da indústria é um, o perfil do distribuidor é outro, né? A ligação do promotor-vendedor dentro da distribuidora direta é muito mais próximo, Você né? aprova essa rota em conjunto, promotor e vendedor? Aí... Poderia ser assim, um 80-20, vai? Eu costumo direcionar isso assim. Eu acho que assim, eu preciso entender qual que é a sua estratégia, a sua necessidade no momento, né? O que você quer? Primeira pergunta que você tem que responder é o que você espera do seu time de promotor? É visitação técnica? Ou é treinamento de loja? Porque às vezes a gente contrata o time de promotor para fazer visitação e tá sempre, vai fazer treinamento, vai fazer visita veterinário. Porque assim, vai fazer treinamento, tem que fazer, mas quantos treinamentos? Então a gente tem que analisar, olha, então a gente consegue fazer tantas visitas no dia, nosso foco vai ser esse. Nossa, vou ter que assistir esse podcast depois. Quantos treinamentos eu quero que minha equipe faça por mês? E qual que vai ser? Critérios. O que acontece? A gente deixa na mão do promotor, ele... Criar a rota, criar o planejamento, Ele mesmo escolher qual loja ele vai treinar, qual produto. Então, eu vejo promotor que sai na rua, eu falei assim, o que você vai falar desse mês? Eu que escolho qual produto eu vou falar no cliente. Então, às vezes não tem um direcionamento, tem que estar alinhado com a meta, com a estratégia da empresa. Então, a gente cria ciclos de produtos por mês, porque aí a gente consegue, aí uma métrica que a gente pode fazer é difícil porque às vezes envolve que tem campanhas juntos, né? Mas assim, quando eu crio ciclos de produtos por mês, eu vou medindo, né, a venda nos 3 próximos meses, para ver se aumentou, porque nem tem veterinário que prescreve na primeira visita que você vai falar, tem veterinário que vai prescrever na segunda visita, na terceira visita, né? Então, aí a gente também pode medir através da análise dos números. Certo. Então, tudo bem rodar junto, desde que vendedor com os objetivos dele, o técnico com os objetivos dele. Normalmente, a empresa que vai direcionar assim, por que meu promotor
vai Tá indo sair junto. com o vendedor. É para ajudar na negociação técnica, né? É ajudar, levantar uma oportunidade de treinamento. Por que que o promotor está saindo com o vendedor? Perfeito. Na rota, vai ser a rota do promotor ou vai ser a rota do vendedor? Isso quem direciona é a empresa. Certo. E não assim, ó, escolhe o vendedor aí que você vai, ó, esse mês você tem que sair com 2 vendedores. Normalmente, o que o promotor faz? Vou sair com aquele que eu tenho mais afinidade. Então, a empresa que tem que, assim, olha, você vai sair com esse vendedor nesse mês, por causa disso, isso. A gente tem que estar muito claro. Tá. Silvia, deixa eu aproveitar, já que a gente está falando de vendedor e promotor. O promotor hoje, na sua experiência, tem capacidade para ter uma carteira de cliente ativa para venda? Veterinário, por exemplo. Eu tenho uma rota, eu tenho uma região em que eu tenho um promotor e tenho um vendedor. O vendedor, normalmente, por portfólio direcionado ao veterinário ser muito pequeno, ele não visita vai, o veterinário. certo? Só que o meu promotor, ele tá visitando o veterinário, né? Naquela frequência e sequência. Você acha que promotor pode vender, ter essa carteira como ativa e Não tem problema. realizar a venda? Se tiver muito bem alinhado, você tem que treinar esse promotor para As isso. não gostam muito disso, né? Já Eu percebeu acho que estão isso? até gostando, tá? É, Eu acho que eu estão já ouvi até de gostando. alguns, pelo menos dos meus parceiros, assim, como assim, teu promotor vende? Eu falei, vendo, qual que é o problema? Se ele identificou a oportunidade, sabe por que eu tô te falando isso? Às vezes ele vai lá, gera uma demanda, o veterinário gostou do produto, tá bom, meu vendedor vai passar Perdeu o aqui. timing. Cara, esfriou a venda, E às irmão, vezes vende é um logo. produto muito técnico que o vendedor Não. tem dificuldade de vender. Exatamente. E é a oportunidade. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que tem que ser estratégico. O cuidado que a gente tem que ter, às vezes, é a equipe de vendedor não se acomodar com isso. Deixa que o promotor vai lá e promotor vai, vende. sim, Então, tá, às vezes, perfeito. pode ter essa Tá. acomodação, né? Tá. Agora, eu acho que aí a venda tem que ser 100% para o promotor, porque às vezes tem promotor que vende e vai comissão para o Sabe que eu vendedor, né? Eu pago para os dois, quando é uma nova SKU que está sendo positivada, não tem problema nenhum. A primeira, os dois recebem, porque está sendo vendido dentro da carteira daquele vendedor também. Eu não quero criar uma rivalidade entre eles. Então eu falei, não tem problema nenhum, eu vou pagar para os dois. Mas até para incentivar esse comportamento. Mas o que você falou, eu sei que às vezes acontece uma Dá. acomodação. Dá. Né? Mas Dá a os gente dois. sabe que às vezes o veterinário, que é só o clínico, às vezes ele até gosta mais de ser atendido Pelo técnico. pelo técnico. E aí a gente desenvolve. A gente já teve isso até direto da indústria lá, a gente fez algumas simulações com os produtos. A gente teve uma época uma vacina lá para fungo, que o vendedor não conseguia vender. E a gente colocou na mão da foi. propagandista e vendeu, entendeu? Eu não sou contra. Eu acho que a indústria tem que entender assim, gente, a gente está aumentando nossa positivação, né? Então eu acho que... Eu gosto desse modelo, que eu acabei de fazer uma mexida assim, pela primeira vez, um laboratório, que é muito importante para o meu negócio, biológicos, e mais um lançamento recente, que é o VET, que vai fazer. Esses 2 produtos é uma nova equipe. Eu tenho uma equipe que cuida de pet, lojista, balcão, prateleiras, é um time. E quem conversa com o VET é um novo time. Isso tem Mas dado esse novo time, ele é veterinário? veterinário, E perfil, vendedor? e vendedor junto. Mas assim, não tô falando de promotores, tá? Promotor continua fazendo o trabalho dele. Eu tô falando de 2 times comerciais atendendo públicos diferentes. Porque eu vejo assim, as indústrias, elas estão cada vez mais lançando produtos voltados para o uso veterinário, né? Voltado para o veterinário vender, né? E aí você tem um time de vendas que cada vez mais entra menos no veterinário, né? Para poder ofertar esses produtos, uma vez que ele entende que o time técnico já está falando, né? Então você tem ali uma balança que você tem que entender qual é a melhor opção. Por isso que eu estou perguntando da venda pela promotoria, porque vai fazer sentido. Você já formou um time hoje, né? Veterinário, mas comercial para atender o veterinário. Mas assim, o cuidado que tem que ter, assim, novamente, você tem que responder qual que é o objetivo principal do meu time de promotor.
é fazer visita no veterinário. Então, se você der mais da metade da carteira para o promotor fazer venda, e ele vai perder o foco dele. Que é a geração de demanda. O que a gente tinha, assim, era 10% às vezes da carteira. Era aqueles clientes que realmente o vendedor não passava. Tá. Normalmente são hospitais. Full hospital. Aí é bater mais de uso interno, consumo interno. Ou clínica pura. Às vezes tem clínica, que o veterinário às vezes atende 20 por dia, 15 por dia. Não é um hospital, é um único veterinário. Uhum. Mas porque como tem que esperar muito, o vendedor não tem essa paciência. Quem tem paciência? O promotor, entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente escolhia os clientes que ele ia atender. Tá? Por isso que a quantidade de visitas que a gente pede pro promotor, ela é bem menor do que a do vendedor, né? O vendedor gira ali em torno de 6, 7. O promotor, se a gente conseguir 2 bem feitas pela manhã e 2 pela tarde, eu já fico feliz da vida. Mas muito bom. Qualitativo. A gente tinha uma meta de 9 visitas dia. É porque às vezes visitando um hospital, você não tá falando, eu tô falando ponto de venda, não o número de vets que você conversou. Entendeu? Ah, tá. Então é muito mais gente. Só que num pontos de venda, ele passa de 8 da manhã até as 10 da manhã. Mas falando com vários veterinários. Isso. Não, mas aí a gente conta assim, né? Quando a gente faz o promotor, qual que é outro mito também que a gente tem que desvendar aí? É a visita, o cliente do promotor é o veterinário. Exato. Então, às vezes a gente quer pulverizar muito, atender vários clientes, né? Mas às vezes compensa ficar num hospital que eu tenho 10 grandes prescritores que atendem em média, cada veterinário atende em média 10 pacientes dia, que vai gerar muito mais, né, demanda no campo, prescrição de produtos no campo, do que eu ir naquele outro cliente que é um cliente do distribuidor, mas que é um veterinário que atende 2 pacientes por dia. Qual que vai gerar mais retorno para você? Só que aí o que eu vejo? A gente precisa atender todos os clientes, mas a gente não consegue atender porque são muitos clientes. Então, assim, o seu foco são os clientes A e B da sua carteira, os Cs vão entrar. Às vezes o C pode se tornar B, depois você... Isso. E a carteira, ela é viva, mudando, ela vai mudando. Só que a gente tem que treinar o promotor a fazer essas análises. O que acontece? A gente tem das ferramentas, que nem você falou do Power BI. Não adianta a gente só ter a ferramenta e não treinar o que eu tiro de informação dessa... Eles não sabem. Se o gestor, numa reunião, não fizer as análises, o que a gente tira de informação? Fazendo perguntas. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Onde pode... Não a gente levar a resposta. A gente não está estimulando as pessoas a pensarem. E eu acho que isso está sendo o maior desafio. A gente está levando... Passei por esse mesmo processo. A gente está levando as respostas e eles não sabem o que fazer com aquilo. Sabe que isso é engraçado, né? Tudo é processo, tudo é aprendizado. Eu tenho um relatório que eu olho todo o meu time, quem está acessando, quem não está acessando, e até com qual frequência. E ali são 30 pessoas, sempre tem 2 ou 3 que estão lá, 60 dias sem acessar o BI. Ou seja, aquilo ali para eles e nada a mesma coisa. Não. Mas antes era muito pior. E por que você acha que... Você perguntou para ele já? Aí, a gente nesses momentos de reunião com a liderança, no momento que a gente está fazendo um feedback, a gente coloca isso na mesa, né? Assim, essa ferramenta, você tem alguma dificuldade com ela? Não tem, sabe mexer? Sei. Por que você não usa, então? Eu não vejo, consigo fazer dessa forma, sabe? Sempre vem alguma desculpa assim, nesse sentido. Mas o que me deixa feliz é que... E só um parênteses. Isso era o meu pensamento. O cuidado, às vezes, a gente tem que as palavras, né? Agora eu tô só de... É a desculpa que sempre vem. Leva aquilo como verdade quando ele fala assim. Não é desculpa, é o sentimento dele. Assim, ele não está enxergando. Não vê valor, né? Ele não vê, ele não está enxergando. O papel do líder é fazer ele enxergar esse valor, entendeu? Como que a gente virou essa chave? Porque eram muito mais, eram 15 que não faziam. A gente começou a fazer o planejamento junto. Beleza, abre o cliente 1.
Esse cliente representa 10% do seu faturamento. A sua meta é 100 mil. Antigamente era assim, 100 mil, se é 10, vou jogar 10 mil para ele. Será que é isso? Abre o BI. Aí a gente começou a mostrar o ABC dali. Esse cliente está em queda versus o ano passado, sim ou não? Não, está crescendo. Qual que é a média atual dele? Olha, hoje ele está fazendo 15. Nossa, ele está fazendo 15 mil por mês? Você vai botar 10 por quê? Aí a pessoa, nossa, não tinha pensado nisso. Sabe? Às vezes um item, qual que é o planejamento desse item? Eu quero positivar 10 unidades. Por que 10 unidades se ele está te devendo 70 versus o ano passado? A proposta de recuperação. Aí isso começou a fazer tanto sentido para o time. E aí, só que assim, 100%, cara, isso é muito difícil, né? Não, é difícil. E isso é na frequência, né, Silvia? Acho que você está querendo dizer pra gente que o nosso papel aqui é acompanhar, rotina, né? É extrair o que há de melhor, trazer as dúvidas, né? Isso a gente faz também, que nem promotor. Tem as reuniões que a gente chama reuniões de ciclo, que é de virada de ciclo, virada de mês. É nessa reunião que você traz a análise dos números. Então, o papel do gestor, o que é? É fazer essa análise do BI e o que eu levo de informação? De uma forma macro, porque o micro, cada um vai olhar no individual. Mas, assim, a minha regional, como que estamos? Porque o que o promotor traz para a empresa? Acontecia muito lá com a gente, né? Nossa, esse produto vende muito. Assim, aí o diretor lá, né? Ele falou assim, mas muito quanto, Silvia? Muito quanto? Eu falei disso semana passada. Aí, por quê? Qual que é a percepção do promotor? Não, mas eu vejo o produto em todas as prateleiras. Mas ele não acompanha o giro. Ele tá parado, na verdade, né? E quem que tem que mostrar isso a princípio pro promotor? É o gestor. O promotor não sabe. Então, não tem os níveis lá de aprendizado? Ele não sabe que ele não sabe. Ele não sabe que ele sabe. Então, vai tendo aqueles níveis de aprendizado. Então, a gente tem que ir mostrando isso para ele. Amanhã, ela tem um treinamento com o meu time de liderança. Assim, minha expectativa é gigantesca. Você vai falar disso que você está falando agora aqui. Olha que bacana. Das percepções, dos perfis, entender também o perfil do time. Então, às vezes a gente quer... Aí acho que foi o Gilberto também, que veio aqui e falou de contratação. Eu também tenho uma... tem uma plataforma de contratação com base em perfil comportamental também, né? Se eu tiver uma pessoa pronta, falei assim, Silvia, essa pessoa aqui eu estou querendo contratar. Eu consigo te puxar para fazer uma análise dela, só específica dessa pessoa? Então, normalmente, o que seria interessante? Não sei se você faz o perfil comportamental dela. Faço. E aí... Faço daqueles de web lá, grátis, me dá mais ou menos... Lembra daquele tubarão, golfinho, lobo e... Qual que é o outro? Águia, eu acho. É que cada plataforma tem um nome né? diferente. Eu trabalho com o dominante, o mais claro. É muito dominante, parecido. Mas o perfil é o mesmo, só o nome que muda. Tá? Porque às vezes a gente quer uma pessoa, por exemplo, muito de números, muito analítica, né? Aí a ferramenta me dá mais ou menos o perfil. Normalmente é para internos, análise de dados, supervisão, etc. Mas se eu quero um vendedor agressivo, aí eu vou para trás de um dominante. Eu faço isso, mas às vezes... não passa muita confiança, sabe? Que aquelas respostas não estão viciadas, porque ele tem que marcar de 1 a 4 cada pergunta. Será que ele não está colocando algo que eu gostaria, ou se ele realmente está... Pode até ser, isso aí eu acho que, como eu erro muito também, né, a gente que faz contratação, a gente sabe, né? Acho que isso é uma base, né, um direcionamento, mas não quer dizer que o comportamento dele... vai casar com o que ele... Acho que muito disso a gente tem visto, né? Comportamento não casar com perfil ali. Eu confesso que eu tinha muita dificuldade de fazer entrevistas. Não é fácil entrevistar. Não é fácil. E não dá para julgar a pessoa por aquela entrevista, né? Mas quando você faz o perfil comportamental, né? A pessoa está respondendo sobre ela. Quando você vai para a entrevista... você tem que fazer perguntas inteligentes, novamente, técnicas de vendas. Que cheque valide isso, né? E valide. Tá. Você vai para a entrevista para validar o que ela respondeu. Então, você pode falar assim, olha, aqui está trazendo, né, você respondeu o perfil, tal, né, está falando que você tem muita criatividade.
me conta, né? Você passou Tá, pela empresa entendi, tal, legal. tal, me conta algo que você fez que, né, que Aham. destacou em algum momento. Sempre perguntas no passado. Entendi. Só pra puxar Porque uma pro experiência, né? futuro, você fala assim, não, eu faria... Você faria qualquer coisa. Sabe que essa- Entendeu? Quero saber o que você já fez. Agora, quando é no passado, porque você vai envolver, às vezes, falar de nomes, né, empresas, e tem como quem você validar. Quer dizer, você conhece. Você vai Olha, perguntar. esse fulano falou isso. É Você vai engraçado. validando as Eu coisas, fiz né? isso porque a ferramenta me dá Ótimo. pontos fortes e pontos fracos. E aí eu falei, faz sentido, né? Tentando explorar assim, é esse teu perfil, os pontos fortes, tudo. A pessoa, não, realmente, bateu, faz sentido. Na hora que você lê os pontos fracos, não, eu não sou assim. O povo corre. É que é difícil, né, falar dos pontos fortes, mas eu acho que a entrevista, acho que a gente tem que trazer perguntas do passado mesmo, para validar a sua... É uma baita dica, viu? Bem legal. E também, assim, o que eu vejo que tem pontos de melhoria no processo de contratação. A gente contrata na urgência, então... Exato, também não dá muito tempo, né? Não, então a gente vai... vamos pegar esse que é o melhorzinho, e aí fica, né, um mês. Nossa. E às vezes a gente não tem também o nosso descritivo. Às vezes a gente tem o descritivo, né, Da técnico, vaga. da vaga. Né? Talvez muitos não tão detalhados assim, né? Onde todos estão de acordo, não só a empresa, mas o líder está de acordo com aquele descritivo das responsabilidades, né? Mas o descritivo comportamental, que você falou, o que eu quero para essa vaga? Eu quero um perfil mais... Eu preciso... Às vezes eu estou com uma equipe muito, muito morosa, aquele perfil... Né, eu fiz recentemente um perfil de uma equipe, teve uma mudança lá, né? E gerou muita insegurança, né? Quando eu fiz o perfil comportamental do time, era 90% estável analítico, que é o perfil que tem muito medo de mudança, é inseguro. Imagina no ambiente de pressão. E quando você não faz as coisas, não deixa as coisas muito claras, e aí o convite para, né, ler aquele livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né, que é do Círculo Dourado, explicar o porquê que as coisas estão acontecendo, e não lá só, né, despejar uma mudança, o time aí começa a ter fofoca, começa a ter burburinho. Sim. Acho Isso que todo mundo já quer. passou por isso. Então você tem assim, o que eu preciso para esse time? E às vezes, quando eu vou colocar um gestor, o que eu tenho, hoje minha equipe está assim, eu preciso de um gestor que complemente com o quê? Qual que é o perfil dele que eu preciso? E aí você vai para essa entrevista. Se você não tiver essas respostas, você vai fazer uma entrevista genérica, entendeu? Que aí é onde o maior... Mesmo assim, fazendo isso, às vezes a gente tem erros, né? A gente, às vezes, contrata de forma errada. Mas a tendência é a gente minimizar esses erros, entendeu? Só que é treino. Por isso que a gente fala, entrevista também, contratação, mesmo que você não precise, vai fazendo processos seletivos, vai criando um banco de profissionais dentro da sua empresa, entendeu? Para você não ficar na urgência. Nossa, A dica é, né? Tá voando o tempo aqui, né? Esgotou, gente. A gente tá no limite. Pois é, então a dica é, né? Contratem a Silvia para poder desenvolver e capacitar seus times, não é mesmo? Falando nisso, onde que o nosso associado te encontra, ou quem está nos assistindo, né? Quer o teu serviço? Redes sociais, como que faz? Bom, eu tô no Instagram como Silvia Campos Trainer, né? No Instagram, no LinkedIn também como Silvia Campos, Silvia Campos Gonçalves. Aí vocês podem me chamar no direct, né? A Andipet, eu tô como parceira lá da Andipet também. E aí eu tô à disposição, assim, eu gosto muito, eu sempre falo que precisa ter conexão com as pessoas, né? Então, eu acho que um bate-papo sem compromisso, eu acho que eu sempre estou disposta para vocês conhecerem um pouco mais, né? Sobre mim, eu entender um pouquinho mais do negócio. E às vezes não vai ser agora, mas vai ser para daqui 3 meses, 4 meses. Mas o que eu
que eu quero deixar assim de ensinamento, né, de experiência, é que um treinamento só não faz verão. Então, não adianta chegar no final do ano, preciso treinar essa equipe para começar. Não. Tem que ter constância. É a rotina, né? Tem que ser cultura da tua empresa, ou então... E não precisa ser treinamentos de, sei lá, horas e horas, mas que seja frequente. Pílulas diárias, né? Semanais, mensais. Então, porque comportamento a gente não muda da noite para o dia. Que é isso que, quando eu vou fazer o diagnóstico lá, não, preciso que esse pessoal mude, né? Que não vira a chave. E tem algumas pessoas que não vão virar a chave, né? Não. E tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso aí. Tá tudo bem, não Tá tem tudo problema. bem. E aí vai a cultura da empresa, né? Às vezes não se identificou com a cultura da empresa e tá tudo bem também, né? Então, eu acho que é isso. Acho que invista, né, mais em treinamentos. Eu acho que tem que a equipe tá, não treinamento técnico, mas treinamento comportamental. Principalmente os promotores, técnicas de vendas, o pessoal vai para o campo sem saber abordar cliente, qualidade, não adianta, não é mais entregador de folheto, não é mais assim, só ir lá falar dos produtos, eles não fazem o fechamento, o compromisso com o cliente. Agendar a próxima, né? Né? O feedback da visita anterior, etc. Então, acho que precisa... Tem muita coisa pra gente trabalhar ainda. E trabalhar uma cultura de reconhecimento também, que as pessoas também... Com certeza. Olhar mais para as pessoas, sabe? Não achar que é só mimimi. Eu já fui assim, julgar muito. A gente tem que olhar um pouco mais... Achar que todo mundo tem que ser igual a você, né? Isso aí. Pergunte mais. Perfeito. A gente fala mais do que pergunta. A técnica da... Seja curioso, né? Queira conhecer a história das pessoas. Quando a gente conhece a história das pessoas, a gente entende porque as pessoas têm aqueles comportamentos. E a gente sai da nossa verdade e a gente sai do nosso julgamento. Isso foi, acho que o maior aprendizado que eu já tive como líder. E depois que eu entendi um pouco mais de pessoas também. Maravilhoso. Que mensagem para terminar, né? Temos um corte aqui, viu, produção? Que mensagem para terminar o nosso podcast. Silvia, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, tá? Imagina. Foi um prazer enorme Eu que agradeço. trocar essa experiência com você. Eu acho que a gente vai ter mais assunto. Muitos aí, insights aqui, né? A gente não falou nem o texto que estava no script. Não. Fluiu muito bem. Obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade e estou disposta aí para conversar, um bate-papo sem compromisso. Acho que daqui sempre saem os networks muito bons, né? Maravilhoso. Com certeza. É isso aí. Gente, muito obrigado. Até Sabe, mais. com a gente até aqui. Até a próxima. Até a próxima.